Boa tarde, eu sou Jaqueline Elisa, psicóloga, e o assunto que eu vim falar hoje é sobre cargas desnecessárias. Vocês já pararam para pensar quantas coisas que a gente carrega desnecessariamente conosco no nosso dia a dia? Sim, cargas desnecessárias? Como assim, Jaqueline Elisa? A gente vive carregando por aí problemas que não são nossos, ansiedades que não são nossas, preocupações que não são nossas. O tempo todo a gente faz esse movimento de assumir para nós problemas que são dos outros. E é muito interessante que quando a gente faz isso, além da gente não conseguir de fato auxiliar ao outro, a gente também não consegue dedicar e direcionar a nossa energia para resolver as questões que são nossas. Que daí sim eu teria de fato o poder de fazer escolhas para resolver. Né? Quem é meu paciente já conhece muito bem aquela analogia que eu utilizo da borboleta. A borboleta, quem já viu a transformação da lagarta em borboleta, é um processo bem dificultoso, que a borboleta tem que passar por um buraquinho de um casulo muito pequeno para ter essa transformação. E uma vez um menino viu a borboleta lá se debatendo, sofrendo, e ele amou tanto essa borboleta que ele resolveu que ele queria ajudar. E com isso ele abriu um pouquinho o buraquinho do casulo. A borboleta saiu, mas ela ficou com as asas tão grossas e tão pesadas que ela nunca voou. Então, além do menino com isso ter impedido o processo de transformação necessário para a transformação completa da borboleta, ele carregou para si uma carga desnecessária, porque ele teria que o resto da vida conviver com a responsabilidade de ter feito uma borboleta nunca voar. Né? Então, às vezes a gente tem, por muito amor, a gente quer pegar o que é dos outros, mas eu não posso passar pelo poder de transformação que é do outro. Eu posso acolher o outro, eu posso ouvir o outro, mas eu não posso pegar para mim e assumir uma carga que não é minha, porque cada um de nós precisa passar pela própria transformação. Isso acontece muito com pais. Né? Você que é pai, você que é mãe, deve ter passado muito por isso. E me chamou a atenção essa semana, quando nos meus atendimentos a pacientes, eu vi uma situação de uma mãe que tem um filho que é adulto jovem, mas que não mora com essa mãe, que já mora sozinho. E ela estava muito entristecida, perdendo o sono, perdendo a atenção e a concentração dela nas coisas do dia a dia, porque esse filho não estava conseguindo fazer movimentos importantes para cuidar de si. Mas ao mesmo tempo era um filho que não aceitava a orientação dos pais, não é um filho que tem limitação, não é um filho que tem doença, não é um filho que tem problema nenhum que impede ele de cuidar de si. Né? Só é para deixar bem claro isso. Mas ele não estava conseguindo se organizar e ver como prioridade o autocuidado, com coisas simples, desde a organização da casa, como a organização da própria rotina de trabalho, né? E essa mãe estava querendo assumir para ela essa carga desnecessária. Sim, porque nós como os pais, nós temos a função de educar e orientar os nossos filhos. Isso é para sempre, isso não tem idade para que isso aconteça. Mas nós temos muita dificuldade de entender, porque os filhos eles vêm ao mundo de um modo muito frágil. Eles vêm aquele ser pequenininho, tão dependente de nós para tudo, não é verdade? E nós temos dificuldade de entender que são indivíduos que vão fazer as suas próprias escolhas. Nós demos a base, nós demos a educação, mas nós não podemos ir lá abrir o buraquinho do casulo todas as vezes e impedir que nossos filhos passem pela transformação necessária, que é para que eles voem, assim como a borboleta. Né? Eu me lembro muito bem, quando eu tinha 25 anos, que eu estava tomando uma decisão um pouco equivocada. E o meu pai, ele me ensinou muito, até hoje eu uso muito desse ensinamento no trabalho com os meus pacientes e hoje como mãe. Né? Ele falou assim: filha, você pode ter 25, 30 ou 40 anos, mas eu sou teu pai. O meu papel, a minha função é te educar, te orientar. Enquanto eu tiver consciência,
eu vou te falar as coisas. Mas o que me chamou a atenção, que eu fui entender 4 anos depois, porque filho tem essas questões de não entender na hora o amor dos pais, muitas vezes, é que ele deixou eu andar com as minhas próprias pernas. Mesmo ele vendo lá na frente que eu ia errar, ele enxergou, ele entendeu que eu precisava passar por aquele buraquinho pequenininho para me transformar em borboleta. Ele percebeu que não adiantava ele abrir o buraquinho para mim, porque eu não ia passar pela aprendizagem que me levaria ao amadurecimento que eu precisava para eu crescer, para eu entender algumas coisas. E todos nós temos o nosso próprio casulo que a gente precisa passar para se transformar. Mas além do nosso próprio casulo, eu estou trabalhando com muitas pessoas que sofrem ao querer carregar o casulo que é dos outros. Então, como que a gente pode lidar com essa situação? Nessa situação, o que é importante? É sim, eu acolher, eu orientar, porque depois de 4 anos, depois dessa orientação do meu pai, quando eu vi que eu quebrei a cara, eu lembrei, eu tive alguém que me alertou, eu tive alguém que me orientou e que eu posso recorrer agora para buscar um direcionamento de como eu fazer a minha própria transformação, a minha própria evolução, né? E isso é um ensinamento muito importante. Nós, como pais, conseguimos entender que o nosso papel é orientar, falar, buscar ajuda se for o caso, mas deixar os nossos filhos passarem pela própria evolução. Seja como pai, seja como esposa, seja como marido, seja como filhos, quando nós somos adultos e temos nossos pais, a gente consegue entender que a gente pode dar todo o nosso amor, acolher, mas que a própria pessoa precisa pegar para si os seus próprios problemas para que ela possa, de fato, evoluir, se transformar no que ela precisa. Quantas cargas desnecessárias você carrega? Então, a melhor forma para a gente aprender até a ser mais leve, a ter tempo para dedicar a minha energia para resolver as minhas próprias cargas, é eu não pegando para mim o que é do outro. É olhar para o outro quando ele vem com uma demanda que é dele e dizer: e o que você pode fazer para resolver isso? E como é que você pode se entender com tal pessoa? Como que tu pode fazer para melhorar a situação? Ajudar a outra pessoa também a pensar o que ela pode fazer para se transformar numa borboleta que voe, né? Cada um de nós tem seus próprios problemas, suas próprias necessidades de transformação. Eu sempre falo que não vem ao psicólogo quem tem problemas. Problemas todo mundo tem. Vem ao psicólogo quem quer solução para os seus problemas, né? E diante disso, eu deixo, gente, dentro de toda essa sequência de vídeos que eu venho postando, né, que escolhas conscientes que eu posso fazer para assumir as minhas próprias cargas, porque as minhas cargas eu posso ter o poder de assumir o controle e fazer escolhas conscientes que me levem a resolvê-las, que me levem à minha evolução e à minha transformação. Voem, borboletas, mas para a borboleta voar, precisa da transformação, né? Cada um de nós tem os seus processos, os seus caminhos, e não tem porquê a gente carregar um peso que a gente nunca vai dar conta de resolver, que são as cargas desnecessárias do que é o do outro, né? Eu agradeço muito todas as pessoas que têm me acompanhado, né? Eu vou continuar semanalmente trazendo algumas postagens, e o tema de hoje é para a gente pensar e fazer escolhas conscientes. Estou carregando cargas desnecessárias ou estou investindo energia para resolver as minhas questões e fazer a minha transformação que envolve o meu próprio casulo? Muito sucesso e muito amor para todo mundo e gratidão!